Portanto, aí a reportagem trazendo os destaques, né, a respeito dessa perfuração que é feita por essas bombas que foram lançadas pelos Estados Unidos. E são pelo menos 3 delas que são lançadas por esses bombardeiros. Uma faz uma perfuração, a outra vem logo depois também concluindo um pouco mais, e uma terceira que atinge o alvo, ou seja, são bombas absolutamente inteligentes e desenvolvidas exatamente para isso. A gente observa neste momento, para quem nos acompanha com imagens de Israel, né, com alguma destruição, com autoridades observando o processo de reconstrução também em território israelense em virtude do contra-ataque iraniano, que permanece, apesar dessa bomba absurda jogada pelos Estados Unidos, o conflito e a trocação ainda permanecem. 6h36. Repita. 6h36. Seguimos juntos aqui abordando o conflito Irã e Israel. A moradora de Tel Aviv, Michele Goldenfeld, participa aqui com a gente do Jornal da Manhã, direto de Israel, e traz detalhes a respeito da situação vivida por lá. Michele, qual é a sua cidade aí em Israel e como tem sido, né, esses últimos dias em que os Estados Unidos acabam entrando agora nessa guerra, mas o Irã segue respondendo, ou seja, vocês continuam aí preocupados com o conflito, não? Bem-vinda aqui à Jovem Pan. Muito obrigado, bom dia para vocês, para mim é boa tarde, são 12:30 aqui em Israel. Eu moro em Rishon LeZion, é uma cidade que fica no sul de Tel Aviv, mais ou menos uns 20 minutos. Já fazem 10 dias que a gente está sendo atacado pelos iranianos, depois de que Israel começou o ataque no Irã para destruir toda e qualquer possibilidade deles terem uma bomba nuclear. A gente passou uns dias mais ou menos como se a gente estivesse voltando na época da guerra, quando começou lá atrás a guerra contra o Hamas. A gente estava proibido de sair de casa, só os lojas de primeiras necessidades, como supermercado, médicos, farmácias, estavam abertos. E na quarta-feira de noite, eles um pouco, entre aspas, liberaram essas restrições, dizendo que o comércio podia já começar um pouco a andar, e abriram um pouco os shoppings, quer dizer, ficaram abertos de quarta à noite até ontem à noite, quando às 9 da noite disseram que as restrições continuavam iguais. Obviamente que ninguém imaginou que realmente os americanos iriam entrar tão rápido nesse contra-ataque, onde de madrugada, mais ou menos às 3 da manhã, a gente ficou sabendo realmente que os americanos entraram nesse contra-ataque contra o Irã, e hoje de manhã, às 6 da manhã, o exército outra vez mudou essas restrições, dizendo outra vez que estão proibidos sair de casa, não se pode trabalhar, as pessoas que podem se trabalhar de casa, obviamente as escolas estão fechadas há 10 dias, é já quase final de ano aqui, então as crianças estão em casa, os pequenos, né, de jardim até a 6ª série, eles têm algumas atividades em Zoom, mas os maiores já estão em férias desde o dia 20 do mês de junho. E agora, como eu te disse, outra vez, só lojas de primeiras necessidades estão abertas no país. Michele, eu acredito que você esteja segura neste momento. Você está na sua casa? Só uma pergunta rápida antes de fazer uma próxima. Sim, eu estou na minha casa. Dentro da minha casa eu tenho um quarto antibombas, quer dizer, se acontece uma sirene eu não preciso sair correndo para nenhum lado. Eu tenho dentro do meu apartamento um quarto antibombas, que é o quarto do meu filho mais novo, e a gente vai para lá e fica lá até receber autorização para sair. Perfeito. Eu queria saber se vocês têm ouvido barulho de bombas, explosões, algum barulho assim muito estrondante nos últimos dias? Sim, eu posso te dizer que, inclusive, hoje a gente escutou alguns barulhos estrondantes, alguns, assim, a sensação de que caiu um míssil perto da minha casa. Não foi perto da minha casa, foi em bairros na minha cidade, mas, assim, a gente consegue escutar os estrondos. No sábado passado, não esse último, quando começaram as atividades contra o Irã, caiu um míssil num bairro a 15 minutos da minha casa, destruindo várias casas. Hoje também caiu um míssil, um estilhaço de míssil
na minha cidade em 2 pontos e numa outra cidade perto da minha casa. Quer dizer, a gente consegue escutar quando existem os disparos dos mísseis contra os mísseis iranianos, quando existem intercepção aérea, mas também, se Deus o livre, acontece caída de míssil, a gente consegue escutar. No sábado, não esse último sábado, o outro sábado, quando caiu nesse bairro perto da minha casa, o meu prédio chegou a tremer. Michele, a gente tem a justificativa israelense é porque o Irã estaria próximo de atingir uma arma nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica não confirma isso. O Netanyahu, em 2012, falou que no próximo verão ou na próxima primavera o Irã atingiria essa bomba. Em 2015 ele repete o discurso, 2018 de novo. Então a gente não sabe efetivamente se estava perto ou não, porque foram vários momentos em que isso foi dito, um momento até que o Irã voltou à mesa de negociações. Como é que está a população em relação ao governo de Netanyahu? Acharam que ele fez o correto, que era importante ter essa ação, ainda que vocês sofram essa retaliação iraniana nesse momento? O que é que você conversa aí com seus vizinhos, com as pessoas no mercado? Eles concordam com essa ação de Israel, Michele? Eu acho assim, eu não sou política, mas nesse momento Israel inteiro entende a importância de tirar toda e qualquer possibilidade do Irã de ter uma arma nuclear. Realmente foi uma narrativa que o Bibi Netanyahu disse há mais de 30 anos, não só nessas datas que você disse antes, é uma coisa que vem se desenvolvendo, mesmo que o Sabah, que é a Agência Nuclear Mundial, não confirma, é sabido que sim, existia, eles estavam muito próximos de ter não uma bomba, de ter várias bombas nucleares. Eu sempre disse também, em outras entrevistas que eu dei para a Jovem Pan durante o começo da guerra aqui, há mais de 20 meses atrás, eu sempre chamei o Irã de cabeça da serpente. Eles sempre influenciaram o Oriente Médio com os proxies deles, o Hezbollah, os Houthi, o Hamas, Jihad, todos esses grupos terroristas que atacaram Israel durante anos, e eles nunca quiseram, entre aspas, entrar diretamente em conflito, uma coisa que foi quebrada em abril do ano passado. Então, eu acho que o país, mesmo as pessoas que não concordam com o Netanyahu 100%, hoje em dia entendem a importância de destruir toda e qualquer possibilidade, porque o Irã, a narrativa dele é de destruir o país, é de destruir o Estado de Israel. Então, é uma coisa muito importante, como disse o chanceler alemão, é um trabalho sujo que Israel está fazendo, mas Israel está fazendo esse trabalho sujo não só por Israel está fazendo esse trabalho sujo pelo mundo. Agora, Michele, há interesse de muitos brasileiros aí na região que você conheça, nos grupos aí das redes sociais, que querem voltar ao Brasil depois dessa situação? Eu acho que os brasileiros que moram em Israel, que são cidadãos israelenses que moram aqui há muito tempo, a grande maioria não tem vontade de voltar para o Brasil. Eu estou vendo agora alguns brasileiros que estão aqui, que vieram como turistas ou que trabalham aqui, assim, meio que ilegais, que querem voltar para o Brasil e não estão conseguindo voltar, porque hoje, novamente, pelo menos até às 2 da tarde, os céus estão fechados, o aeroporto está fechado, a parte marítima está fechada, não tem como sair do país, e os voos estão sendo meio que restritos, não é que está aberto o tempo inteiro, que todo mundo pode sair, que todo mundo pode voltar. Existe uma possibilidade via terrestre sair pelas fronteiras do Egito e da Jordânia, e de lá pegar voos para voltar para o Brasil. Mas a grande maioria de brasileiros que eu conheço, que eu tenho contato aqui, que é uma grande parte dos brasileiros que moram aqui, ninguém está pensando em voltar para lá. Michele Goldenfeld. Michele, um abraço para você. Espero que vocês estejam seguros por aí. Muito obrigado aqui pela entrevista à Jovem Pan e até uma próxima oportunidade. Até, muito obrigada a vocês. Eu gostaria só de falar mais uma frase. Foram resgatados essa noite mais 3 corpos de reféns que estavam na mão do Hamas. Ainda existem 50 reféns na faixa de Gaza e a gente não vai parar até todos voltarem.